Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa reunião plenária do mês de maio aqui da Associação do Bairro Buritis. Essa reunião ainda no formato digital, né? Nós estamos aí com essa quarentena, então todas as reuniões da associação estão sendo feitas por meio do Zoom, né? E a gente transmite aqui na nossa página para ir mantendo a nossa tradição aí das reuniões semanais nas terças-feiras. Nós tivemos um problema técnico aqui de conexão e por isso a gente começou com alguns minutos de atraso, mas está tudo certo. Então, quero dar boa noite aí primeiro, para a gente começar, para os nossos diretores presentes. Então, boa noite, Rose. Boa noite, Braulio. Boa noite, Rômulo. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Rômulo, boa noite também. Boa noite, Rose, Braulio, você de casa que está nos assistindo aí. Não, maravilha. Bem, eu estou só terminando de compartilhar aqui para o grupo do Meu Bairro Buritis, que é um grupo parceiro nosso aqui, e sempre transmite as nossas reuniões em conjunto, então falta só fazer essa última configuração aqui. Enquanto isso, Rose, como é que ficou o reparo da Avenida Senador José Augusto? Foi concluído? Bom, foi concluído, ficou um espetáculo. A obra demorou em torno de uns 15 dias, mais ou menos. Teve um recapeamento muito profundo, tipo daquele da Mário Werneck, que aconteceu. Eles fizeram a mão que sobe e a mão que desce também. Parece um tapete. Está muito bom, a gente está muito satisfeito aqui, todo mundo feliz e agradecido com mais essa etapa de recapeamento do bairro, né? Ficou excelente, está muito bom mesmo. É importante que essa ação ela deu por causa das chuvas de janeiro, né, que estragaram a cidade em vários pontos, né, no Buritis também não foi diferente. E a gente aguardou, né, que obviamente uma fila de coisas a se fazer, mas o Buritis ainda tem alguns problemas ainda que não foram corrigidos. Entre eles, ali aquela pracinha em frente ao Rancho Fundo, né, bem na saída ali que a enxurrada arrancou uma parte do passeio do Canteiro. Ali em frente também a curva da José Rodrigues e Mário Werneck, aquele triângulo ali em frente ao supermercado Verde Mar, também tem que ser corrigido, ainda não foi, né? E alguns desmoronamentos em área verde que eu acho que também não vai ser feito nunca, né? Talvez não seja o caso. Para esse do Verde Mar, eu abri um chamado, tá? Bati porta e abri chamado, já tem tempo. Não, pois é, todos tiveram chamado, sabe? Mas a gente não viu ainda a ação, né, do pessoal para finalizar essas pendências, né? Eu acredito que algumas ruas com uma destruição maior, com buracos mais longos, a rua praticamente destruída, talvez tenha sido a prioridade da Sudecap para poder estar depois indo para esses pontos menores, né? Talvez seja isso. Perfeito. Com relação a outra novidade também, né? O pessoal até já está, o Mauro Lúcio está comentando aqui na nossa live, que é a questão da finalização da escadaria ali da Rua Juruena. Então, mais uma conquista do bairro, né? A gente precisou de funcionar muito o encaminhamento de uma solução. Seria muito bacana se tivessem conseguido abrir ali como rua, mas não foi a forma que a prefeitura preferiu finalizar, mas o importante é que pelo menos qualifique o local e põe ele apto a ser utilizado pelas pessoas. Esse assunto específico da Rua Juruena também nos reforça
uma demanda antiga da associação que é relativa às travessas do bairro Buritis, porque o loteamento, quando foi feito, ele colocou em vários pontos ruas de pedestre. E essas ruas de pedestre nunca foram implantadas. Quando era só terreno, quando era lote, você não percebia isso. Mas agora que o bairro está praticamente todo construído, essas travessas ficam muitas vezes mal cuidadas, né? E eram muito importantes para servir aos pedestres, porque como os quarteirões são muito grandes, para você diminuir o caminhamento da pessoa até chegar nas vias principais, principalmente nas linhas de ônibus, era fundamental ter acesso a essas travessias, essas travessas. Nós temos no bairro 14 travessas e elas precisam de ser realmente colocadas aptas ao uso. Então, a gente espera aí que a prefeitura também tenha um olhar sobre essa necessidade e que isso aí seja colocado em pauta para posterior implantação, né? Aliás, esse assunto de travessas, né? O Rômulo bem conhece também, né, Rômulo? É um dos assuntos que conecta ali também aquela região ali da rua Consulvão, né? Porque um dos debates que está ocorrendo é que a prefeitura, a Degatrans, né, colocou uma solução em pauta a partir de uma demanda antiga da nossa comunidade, que é de ter ônibus nas partes altas do bairro, e a Degatrans apresentou como solução desviar a rota do 9206. E a questão é que os moradores da Rua Consulvolta se manifestaram contra e pedem que seja feita audiência pública pela Degatrans, enfim, não sei como é que vão resolver, mas um dos aspectos é que uma dessas travessas que fica entre a Rua Ulisses Marcondes Escobar e a Rua Estelan Rio, né, ela acaba sendo fundamental para o uso do pedestre para acessar, né, uma futura linha de ônibus. Não é isso, Ron? Ele tem várias ruas, né? Nós temos passagem de pedestre que sai na Mário Werneck, tem que sai da Teresa Mota Valadares e dá acesso à Estela Rio, né? Um pouquinho íngreme, né? São ruas, às vezes, com uma vegetação até densa, né? Complicado e pirambeira, né? Mas tem vários outros caminhos estruturados, né? A prefeitura até vira e mexe tem uma travessa que sai lá na Maria Reobuto Surete, que o pessoal vira e mexe, limpa, né? Faz a parte de capina, tem uma parte ali que tem uma escadaria, tem uma queda d'água lá para que sai da rua, que chega na rua de baixo, que sai lá na Maria Reobuto Surete, então o pessoal utiliza ela muito. E a parte mais alta, igual você falou, que devem ser alocados ali pontos ali para o desembarque, embarque ali do 9206, caso venha a ser implantado, né? Nós esperamos que sim, pelo menos eu espero que seja implantado, né? Que vai ser importante o pessoal sair para aquela parte mais alta ali, né? Tá certo. O Paulo Gomide entrou aí agora. Perfeito. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo à nossa reunião. Mas eu queria avançar um pouquinho mais sobre essa questão. O Conselho Regional de Transporte, nosso representante é o Rômulo Belfort, nosso vice-presidente, e o CRTT ficou parado aí durante esses meses de pandemia. Tem previsão de retorno, Rômulo? Ainda não. O último ofício que nós recebemos foi um despacho que seria para a reunião do mês 4, né, que acabou não ocorrendo. E o que foi tratado nesse despacho, nesse ofício que foi enviado para a gente, foi justamente isso, que foi aprovado a implementação do 9206, a mudança de itinerário, para atender essa parte, né, mais alta do bairro, pelo menos aquele setor. E um pedido nosso que seria uma melhor integração entre o bairro Palmeiras, Betânia e Buritis, que foi negado hoje, a princípio, um circular, pois já existe o S22, né, que sai do Calafate, e a nova linha do 3250, que sai do Barreiro, que completa uma parte desse itinerário. Tá? Então, por enquanto, por hora, é só isso. Dessas demandas de todas as nossas pendências, existe uma para ser implantada, essa do 9206,
E a parte do Buritis, Betânia, Palmeiras, por enquanto, é isso. Nada liberado. Não, perfeito. Essa semana começaram as ações de flexibilização da quarentena, né? Então, o comércio do Buritis começou a abrir, ainda não na totalidade, né? Mas, de acordo com o decreto emitido na última sexta-feira, já começamos a ter algumas atividades que voltaram ao funcionamento, né? E uma pergunta que todos fazem, né, é com relação às precauções, à segurança que todos têm que exercer. E eu, particularmente, tenho uma visão que é muito mais importante a gente falar das percepções e ações pessoais, né, para garantir que esse vírus não ande tão rápido assim, né, do que simplesmente a gente ficar falando se tem que ter um bloqueio geral ou ações governamentais. É a hora de todo mundo assumir a sua responsabilidade, assumir o seu papel, né, higienizando mãos, fazendo asepsia com álcool gel e, principalmente, usando máscaras quando transitando, em locais públicos principalmente, e evitando aglomerações de qualquer forma, em qualquer local, para evitar a possível contaminação aí do vírus. Então, assim, eu acho que a população de BH está de parabéns, a população do Buritis também está de parabéns, porque durante essa quarentena, os números, né, tanto da cidade quanto os números do nosso bairro são ínfimos. Inclusive, a prefeitura divulgou um relatório na sexta-feira falando que o Buritis tinha 33 casos. Nós pedimos detalhamento dessa informação e o que nós percebemos é que o último caso notificado era de 4 de maio, ou seja, já tinha 20 dias que não haviam novas notificações, e isso é um bom retrato aí de que a propagação não tem sido tão veloz, muito pelo contrário, a taxa de propagação que aconteceu no Buritis é menor do que a média de Belo Horizonte. Então, a gente tem que enaltecer isso, mas continuarmos vigilantes para que esse novo jeito de viver, né, seja incorporado aos nossos hábitos e, tomando todos os cuidados, a gente avançar. Porque uma coisa que eu acho que não faz o menor sentido é a gente ficar totalmente parado. Porque existe o efeito colateral disso, empregos, né, pessoas que não têm condição de sustentar, a não ser pelo próprio trabalho, e a gente sabe que as empresas que precisam de ter saúde para se manter e avançar, enfim, tudo isso faz parte de um grande mecanismo complexo que é a economia, e nós precisamos de saber que tem os dois lados da moeda. Então, eu acho que BH fez o seu papel e agora a gente tem que vivenciar essa segunda fase, esse segundo momento de flexibilização, com toda a responsabilidade, mas sempre de olho nos indicadores, né, nos monitores. Você já está com o seu comércio, já está funcionando, não é isso, Rom? Na verdade, você ficou dando manutenção de computador de todo mundo, né? A parte de suporte, nós optamos por dar férias coletiva para todo mundo. Eu, a Cintia, minha esposa, e o Gustavo, meu filho, nós continuamos aí na linha de frente, né? É lógico que comerciante por si só, ele nunca vai imaginar que vai querer fechar seu comércio e ficar em casa sem fazer nada ou preocupando com as contas que tem a vencer, né? Mas a demanda inicial nossa foi justamente criar infraestrutura para aquela pessoa que está trabalhando home office. Tá? Nós vimos o desespero no bairro das várias pessoas que nós atendemos, foi justamente isso. A pessoa da noite para o dia foi colocada para trabalhar em casa e ela não tinha internet que atendia, ela não tinha conexão de rede suficiente para todo mundo trabalhar, para ela, o esposo, os filhos terem aula, né? Não tinha material suficiente, não tinha cartucho para imprimir os relatórios para se enviar para a empresa. O computador de casa, que há muito tempo não era usado, pois estava usando tablet, telefone, ou usava na empresa, teve que voltar a funcionar. Então, foi assim, uma correria doida para tentar ajudar todo mundo dentro daquilo que nós nos pusemos a fazer. E eu fecho aí esses 60 dias aí com o sentido de missão cumprida, né? O intuito nosso era ajudar em muitos casos
eu acho que o nosso trabalho foi bem feito. Bacana, viu, Romulo? Parabéns. Tá? Ô, Braulio, só levando um pouquinho para essa parte que você falou aí que Belo Horizonte está de parabéns, eu acho que o estado de Minas, no geral, virou referência até para o Brasil, né? Eu tenho andado escutando muito jornal de São Paulo, da região, aí, os principais meios de notícia, não rádio funerária, mas comentando sobre o comportamento de Belo Horizonte, como é que nós nos portamos aí. Então, assim, Minas verdadeiramente foi referência. Tanto é que muitas cidades foram flexibilizadas, né, para voltar a funcionar, porque não tinha nem sequer um caso, né, nem suspeito. Então, eu acho que nós sofremos um pouco menos, até talvez pelo índice turístico nosso, né? Nós comentamos em outras reuniões aí que o índice do carnaval no Rio e São Paulo é absurdo, né? Turista do mundo inteiro, do Brasil inteiro. E o nosso carnaval de Belo Horizonte foi mais localizado, né? Eu acho que quem teve problema, às vezes, quem viajou. Quem foi para fora do país aí acabou voltando doente, né? Mas Rio e São Paulo e Recife, lá no norte, foi cabuloso. Infelizmente, Ô, Braulio, sua imagem mudou aí. Pausado o vídeo. O Paulo também podia fazer esse comentário, Paulo. O que você achou aí desse momento da flexibilização? Bom, eu acho que antes tarde do que nunca, né? Eu sempre tive uma posição muito crítica em relação a essa forma que o prefeito adotou para a cidade. Inclusive, ele fundamenta muito falando que é baseado na ciência, tem uma equipe de tecnologistas e de especialistas, mas muito me surpreendeu que nenhum deles leu o boletim com o protocolo publicado em março, dia 11 de março, pela própria Sociedade Brasileira de Tecnologia, em conjunto com a Associação Médica Brasileira. Agora, se essas entidades não têm credibilidade junto ao Comitê de Crise e da pandemia em Belo Horizonte, muito me espanta. Uma outra coisa que me espanta bastante é a Caixa Preta da BH Trans receber milhões de reais e, ao mesmo tempo, os ônibus sumirem da cidade, onde os trabalhadores, em vez de ter mais ônibus vazios para não correr risco de contaminação, passaram a ter menos ônibus lotados e botando em risco a contaminação. Onde está o cuidado do prefeito nisso aí? Me surpreende mais ainda. Você falar de abrir o Mercado Central. Uma semana antes dele abrir, eu já tinha entrado e saído do Mercado Central com o meu filho. Me surpreende mais ainda. Eu vou abrir o shopping hoje com barracas um dia, barra outro. O shopping hoje, metade das lojas funcionando, vai estar bem cheio. Os corredores são cheio também. E me surpreende que os shoppings de corredores largos e de um segmento de comércio não tão popular, que também não chama tantas pessoas assim, não podem abrir. Eu nunca vi fila em loja de joia para comprar joia, nunca vi fila, não tem Black Friday agora. Então, assim, por que os shoppings não podem abrir? Então, essas coisas todas têm me assustado, sabe? Os restaurantes, por exemplo. Por que eles não podem funcionar com 50% com as mesas afastadas? Por que decretou estado de calamidade em Belo Horizonte? Nós não temos problema de violência urbana, nós não temos problema de falta de leite, nós não temos problema de falta de UTI, nós temos problema, sim, de falta de insumos em alguns hospitais. Em vez de equipar os hospitais que já estão funcionando e melhorar
correr risco dos profissionais se contaminarem, estão fazendo um hospital de campanha, estão fazendo o diabo a quatro. Eu, sinceramente, eu quero crer que eles estão equivocados, que eu não quero falar o que eu penso. Eu acho que estão fazendo uma farra com esse dinheiro. Espero que eles paguem por isso, porque não tem nada que caracterize estado de calamidade em Belo Horizonte. Já estava conversando agora mesmo com um conhecido meu, ele é assessor de um vereador, onde estão querendo colocar mais auxílio de um salário mínimo para um segmento específico, as expensas do contingenciamento, que é o dinheiro que não existe, lastreado no fato de ter decretado estado de calamidade pública. Eu só lamento que nós estamos numa situação assim, né? Não minimizo nem um pouquinho a necessidade de ter todos os cuidados que o Prol já falou, todos já falaram. Temos que ter cuidado sim, nós não podemos ser irresponsáveis, mas, infelizmente, o dano está feito. Nós vamos ver a consequência disso. E só posso lamentar que nós perdemos mais uma década. O país do futuro continua com o burro e a cenoura lá na frente, né? A gente correndo para pegar a cenoura, mas fazendo papel de burro, porque infelizmente a gente não consegue avançar. E todo o mal disso está nos políticos, mas não são políticos de verdade, são pessoas que usam da política para se dar bem, longe do interesse público. Eles querem... Vamos lá na Câmara Municipal. Desculpa que eu falo demais nisso, vocês já estão acostumados. Vamos na Câmara Municipal. Alguém já fez alguma pesquisa dentro da Câmara Municipal se aquela turma toda que está lá dentro registrada trabalha? Trabalha onde? Produz o quê? Faz o quê? Para que o vereador precisa de 2 carros, se ele é um só? Então, assim, não é... Tem tanta coisa atrapalhada. O que eles estão trazendo de real que converge com o interesse da sociedade? No foco a educação de qualidade, assistência básica de saúde, a trazer o ambiente de Belo Horizonte ser mais promissor, mais amistoso para as pessoas investirem. Eu faço tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Então, gente, eu, sinceramente, eu estou botando muita fé que com essas coisas todas a gente aprenda um pouquinho e a gente consiga fazer uma revolução pacífica via democracia, via política de qualidade, trocando essa galera toda que está lá e fazendo um time novo, um time que quer ver desenvolvimento econômico, que quer preservar as áreas verdes, que quer entender o que é drenagem urbana, qual é a necessidade de se fazer escolas de qualidade, um plano de carreira, essas coisas todas. Infelizmente, a gente hoje tem homenagens, quebra-molas, nome de rua, e assim vai. E os milhões vão embora e o povo continua da mesma forma. Esquecido na perdendo seus empregos, pagando altos impostos, cheio de burocracia, nada se resolve. Nós temos uma reunião do Compur depois de amanhã, depois de 60 dias. Eu não sei a pauta, não vi nenhum parecer técnico, e nós vamos ter que fazer uma reunião sobre isso. Ou eu vou pedir vistas em todos os processos, ou não vou votar em nenhum. Como é que eu vou fazer? É isso aí, gente. Desculpa alongar, mas a minha indignação ela é muito maior do que esse tipo de coisa que eles fazem com a cidade, com a nossa sociedade, com o nosso cidadão. Eu concordo com uma série de questões que você colocou, Paulo. E quando a gente escuta, por exemplo, a palavra calamidade, né, a gente imagina sempre uma coisa devastadora, a gente imagina o pior.
eu não entendo que Belo Horizonte teve calamidade pública com relação à pandemia. Belo Horizonte teve atitudes públicas relativas à pandemia, ok, mas a gente não pode falar que a gente teve calamidade. E isso é um ponto que, na questão, né, do significado, você vai entender que, poxa, a gente se precaveu, todo mundo entrou em quarentena, ótimo, mas na linha jurídica abriu uma porteira muito perigosa relativa aos gastos públicos, né? Sem controle, muitas vezes, sem licitação. E isso é muito temerário, porque a conta vai ficar para quem pagar, é para a gente mesmo. Então, eu gosto de fazer um paralelo para as pessoas entenderem, é que suponha que seu condomínio, né, seu prédio, tivesse convocado uma assembleia para definir quanto queria se gastar com prevenção ao coronavírus, né? E aí, logicamente, numa reunião de condomínio podem sair ideias das mais mirabolantes, né, até as mais práticas, mas sempre tem alguém para dar uma ideia mirabolante. E suponha que nessa reunião, então, fosse aprovados compras de respiradores superfaturados, um monte de máscaras, né, que nem seriam usadas, equipamentos desnecessários, enfim, afundar o condomínio em grandes investimentos. Bem, normalmente as pessoas não querem pagar por isso, apesar de quererem tudo. Então, já começa o primeiro paradoxo, que é de qual é o valor que você tem interesse em gastar, né, em investir, e depois a questão de não ter o dinheiro disponível, que no caso do poder público implica em endividamento, né? E quando esse endividamento acontece, vem um efeito reverso no futuro, que é o que você tem que pagar por ele de um jeito ou de outro, seja pelos impostos, ou seja, pela própria inflação que começa a corroer o dinheiro e a economia, ela começa a compensar isso aí por outras formas. No final das contas, o cidadão sempre está pagando. Pela forma de se precaver, eu acho que foi feito um hospital de campanha, ok, foram equipados vários leitos, mas parece que todos os outros problemas da saúde acabaram, né? Porque a saúde sempre foi teve um calcanhar de Aquiles, ela não consegue entregar um bom serviço de qualidade a todos que dela precisam, e aí, de repente, você zerou os outros problemas, só existe o problema do Covid. Então, assim, realmente eu acho que tem muita coisa que está muito mal equacionada, né? Eu, particularmente, não gosto de ficar criticando para trás, eu acho que a gente tem que sempre formatar boas soluções para frente, mas me deixa assustado o tamanho da conta que a gente vai ainda ter pela frente aí para trabalhar e dar conta dela. Você ia falar, Rose? Não, eu concordo com você. A gente sempre teve um problema muito grande, muito grave na área da saúde e, de repente, com o problema do Covid, parece que ficou um pouco esquecido os problemas da saúde e o Covid está aí tomando conta, invadindo o setor da saúde e a gente esquece um pouco, parece que todo mundo esqueceu um pouco que o problema da saúde era um problema muito grave, né? Ele parece que está meio assim, afastado, e o Covid está tomando conta. Não consigo entender isso também. Eu já tinha pensado nisso. Como é que ficou esquecido o problema da saúde? Ou eles estão tratando a saúde agora com um pouco mais de atenção por causa do Covid? O que aconteceu, na verdade, com o problema da saúde? Eu não consigo entender. Pois é. Só uma observação. Só ver se eu consigo contribuir com o esclarecimento para hoje. É porque a gente nunca discutiu muito saúde pública no Brasil, né? Como a gente também não discutia política, como a gente não discutia STF, a gente não discutia absolutamente nada, a gente não sabia de nada, né? Hoje só tem o Covid porque a mídia só fala em Covid. Eu tenho uma informação que ela não é oficial, é uma
informação oficiosa, que na região metropolitana de Belo Horizonte, nós temos, em média, 20 homicídios por semana. Eu não vi ninguém falando, ó, fique em casa para você não tomar tiro. Se você precisar sair para ir ao supermercado, ir à banca, não esqueça de usar o colete à prova de bala. Né? Então, nós temos vários problemas que não estão na pauta. A pauta é o que a mídia quer te vender. E o que quer te vender está dando um de calamidade pública no país inteiro. E politizaram a discussão e o pavor levou as pessoas a perder uma parte importante da razão. Então, Paulo, é difícil... A mídia quer vender sim, Paulo. A mídia vendeu, Quantos prefeitos fizeram cova aí? Abriram cova, compraram caixão, hein? A mídia quer vender sim. Nós vamos ver aí os prefeitos aí, governadores agora respondendo diretamente, tá? Pela responsabilidade fiscal, Ministério Público, tá? Vamos ver as cobranças aí, as câmaras de vereadores que são corretas, os deputados estaduais e federais cobrando os seus governadores o dinheiro que foi gasto à toa, o meu dinheiro, o seu dinheiro, o dinheiro da população. A mídia quer isso, quer publicidade, tá? A desgraça gera fundo para esse bando de vagabundo que está metendo a mão no nosso bolso. Tá? O que o governo tentou economizar esse tempo todo aí, nós estamos vendo a farra do dinheiro público aí, das compras sem licitação. É isso que a mídia quer. Tá? A mídia quer a desgraça total da sociedade. Tá? Que não quer que o povo prospere, que as coisas se andam bem, não. Tá? Eu acho que a parte de quarentena aí foi importante para os governadores e para a cidade se organizarem. Montou os hospitais de campanha, começa a liberar gradativo. Tá? Não justificava ficar 60 dias com a cidade fechada. Olha a grana que as cidades gastaram. E eu queria fazer um adendo, que além de ficar 60 dias sobre a quarentena, em 60 dias, coisas básicas que nem implicariam em gasto de dinheiro, eles não conseguiram organizar. Por exemplo, informação. A gente pediu a relação de informação, a prefeitura não consegue saber onde as pessoas, de fato, contaminadas moram. Não sabe a data. Mas não consegue, não brother. Aqui, quem paga o salário desses caras somos nós, Eles estão um pouco se lixando para a população, faz o discurso político lá, falando que está precavendo a vida, ganhando a vida, mas o salário deles pergunta qual deputado, qual senador, qual vereador, qual prefeito que abriu mão do seu salário em prol da sociedade e melhorar a saúde para o próximo. Olha aí, nós estamos vendo aí. Eu assisto jornal, você assiste jornal, mas e o tanto de gente que não assiste? O governo federal está dando R$600 e fazendo a parte dele, que a gente sabe que é uma mixaria, tá? Mas está fazendo alguma coisa. Vê o que deputado, senador, vereador fez de contrapartida. Ninguém meteu a mão no bolso. Meteu a mão no meu bolso, no seu bolso, no bolso do Paulo, da Rose, do trabalhador, do empresário. Nós que vamos pagar a conta. E sem dúvida nenhuma. Quero fazer um comentário aqui, que a Carla Magno também, que está participando conosco no chat da página. A Carla Magno, que sempre nos prestigia, né? Contribui. E a Carla fez um comentário aqui, né, sobre a questão dos alunos tendo aula online na escola pública. Né? Eu tenho minha atividade docente também, dou aula no UniBH, no curso de Engenharia Civil, e o UniBH conseguiu muito rapidamente migrar as aulas para o ambiente virtual. Já tinha uma preparação tecnológica antes e isso acabou sendo potencializado pelo momento. Então, hoje, todos os professores estão atuando, ou seja, o semestre não parou, né? E no ensino superior é mais fácil, teoricamente, gerenciar essa relação com o aluno, com o estudante. Já no ensino fundamental, né? Aí eu falo porque eu tenho 3 crianças também, todo mundo com aula online, né? Os professores tendo aula online. E, ao meu entender, foi super positivo também, porque qual era a outra alternativa? Né? Então, independente de como é que isso foi feito, isso abriu de novo uma discussão importante
que dentro do sistema educacional brasileiro, né, não era possível você educar crianças em casa, né, que é chamado aí no termo em inglês que é homeschooling, ou seja, você poder direcionar a educação e informação de uma criança, né, sem ser exclusivamente no ambiente da escola. Bem, eu acho que não, a gente não deve ir nem ao extremo nem ao outro, mas eu vejo hoje, infelizmente, muitas reações corporativistas que, ao invés de entender que já existe um problema, né, problema real, problema acontecendo, e que uma das soluções, de fato, é você criar uma plataforma online para educação, e muitos professores sendo contra. E aí a discussão está sendo que se todo mundo deve adotar o mesmo patamar, que é de não ter aula, né, enquanto você não conseguir se nivelar 100% da sociedade. Eu acho isso aí uma bobagem. Eu acho que a gente tem que criar soluções. E uma das soluções que eu escutei e que foi fortemente repreendida por vários do segmento educacional é de transmitir as aulas para quem não tem computador e para quem não tem internet, transmitir via TV, por exemplo, na televisão pública, no caso nosso aqui em Minas Gerais, pela Rede Minas, seria uma alternativa para criar interação com essas crianças, porque não tem jeito. Se você está em quarentena, o cérebro não para de pensar e as crianças precisam de direcionamento a todo momento. A gente não pode parar por causa disso. Então, esse momento, para mim, eu vejo que é um momento de repensar soluções, repensar meios, né? E a gente já virou a página agora para uma economia de baixo contato, né? Ou seja, você não vai falar mais em situações de grande aglomeração, você não vai falar mais em situações de, como se diz, não vai ser nunca mais a mesma coisa. Usar máscara, falar que não é ruim, e assim vai. A gente virou uma página mesmo, Braulio, de um mundo diferente. A partir de agora, a gente até teve um bate-papo, eu e você, que eu falei com você que eu achava que a internet deveria ser um acesso público para todo mundo. Todo mundo tem que ter direito. Inclusive, numa ocasião dessa que a gente está vivendo agora, a internet, para quem não tem, seria de grande valia, né? E, no entanto, a internet não é pública. Ela deveria ser pública, para que a pessoa tivesse condição de estudar em casa. Nós até conversamos isso essa semana. Então, daqui para frente, nós vamos ter novos hábitos, né? A máscara passou a ser um acessório, nós vamos conviver com ela ainda muito tempo. Esse ano, eu acredito que o ano inteiro. A internet, o uso vai ser também muito grande. A gente vai ver aí, quem tem condição de usar, usa. Quem não tem, vai ficar sem, né? Então, muitos novos hábitos vão acontecer daqui para frente, que a gente tem que entender e ajudar a melhorar, a crescer, a colocar na cabeça desses políticos que vêm aí, os novos, a dar acesso às pessoas. Tem um aspecto interessante, Rose, por exemplo, com relação à internet, né? Eu sou da área minha área de formação é em ciência da computação aí há 20 anos que já se discute, né, a questão da capacidade das redes e tudo. O Rômulo comentou um negócio interessante, que é justamente quando todo mundo vai para o home office e começa a testar o próprio computador, descobrir que o cabo está mastigado e aí ele começa a falhar, e aí diminui a banda de passagem de bits na rede. E são coisas que estão assim, muito encapsuladas no cidadão comum, não consegue nem perceber, né? Mas o fato é o seguinte, as nossas redes entupiram. Quantos síndicos de prédio eu vi reclamando da NET, reclamando da Vivo, reclamando não sei o quê? Por quê? A própria capacidade de carga de backbone, de passagem de rede, começou a tomar uma sobrecarga. Ou seja, você aliviou as ruas, o trânsito, mas você aumentou a carga nas vias, né, de tráfego de bits, né, os cabos e as fibras óticas. Tudo isso tem um custo. Tudo isso tem preço, né? Você não consegue implantar infraestrutura sem investimento. Então, quando a gente fala de internet para todos, né,
a gente tinha que sempre pensar em como colocar serviços para todos, né? E que os serviços fossem acessíveis. E não, por exemplo, na hora que a gente vai para a linha de telecomunicações, pagar um imposto altíssimo, né? Que hoje ele é muito caro, inviabilizando para alguns o acesso à internet, por exemplo. O ICMS e outros impostos que estão embutidos nas contas de telefonia celular e de telefonia fixa, né, serviço de internet, é absurdo. Então, assim, no final, se você começar a olhar demais, o Estado ele já está dentro de tudo quanto é conta que você está pagando. Qualquer produto, qualquer serviço que você está contratando, já tem uma parte do Estado lá, né? Uma parte daquele preço sendo revertido para o Estado te entregar o quê? Te entrega muito pouco. Né? Não posso falar que não entrega nada, não, mas entrega muito pouco. A gente precisa realmente de lutar para otimizar esse negócio. Eu acredito que o futuro está na fibra ótica e não na avenida ou nas ruas, de um modo geral. Esse negócio do tráfego ter aumentado é fato ou não é, Ron? Tá sem voz, Romo. Você está sem voz. Agora sim. Isso é real, né? A partir do momento que os centros, né, das metrópoles eram onde tinha as maiores acumulações, né, que as companhias aí de internet teriam que direcionar mais o sinal. A partir do momento que se disseminou, foi para as casas, todo mundo usando ao mesmo tempo, um abraço, né? Então, isso aí é real. Velocidade, tá? Interferência, tem tudo, né? E diretamente para o sinal, principalmente para o Wi-Fi, né? Que muita gente hoje prefere usar do que passar o cabo estrutural, né? Tudo influencia, tubulação hidráulica, né? Alvenaria, eletroeletrônico, né? Então, e ninguém fica mais sem internet, né? Então, uma pessoa que você tinha usando aí internet o dia todo, de repente, dentro de casa você tem a esposa, o marido e, na maioria dos casos, pelo menos um filho, né? E todo mundo usando ao mesmo tempo. E fazendo um complemento... Baixando arquivos grandes. Baixando nada. O pai e a mãe trabalhando e o menino na sala, no videogame, xingando, gritando, que a meninada hoje xinga, né? Eu, às vezes, vou na casa do cliente, tá o pai e a mãe fazendo videoconferência e o menino xingando palavrão mais absurdo do que eles falaram do Bolsonaro. Então, é complicado. Menino de 9 anos, de 10 anos, pô, cara gritando palavrão pro prédio inteiro escutar. Aí eu ficava lá no meu cantinho. Aí é o famoso falta de educação, né? Pai, mas, Braulio, hoje que é o seguinte, falo de coração partido. O pai e a mãe hoje dá o telefone pro filho e quer que ele sossega lá, não enche o saco. A realidade é essa. Dói falar. Mas desde quando o menino não enche o saco, a maior parte dos pais hoje dá graças a Deus. Quando o pessoal começou a reclamar que os alunos, como é que vai assistir aula no telefone celular, porque não tem computador, não sei o que, eu falei, engraçado. O filho fica o dia inteiro no joguinho, sem postura adequada, todo torto, gastando pacote de dados para jogar online, a tudo quanto há, e para estudar ele não pode. Concordo que tem locais que é complicado, a internet não chega, o sinal não chega, né? Às vezes a família é mais simples, mas eu vou te falar por experiência própria. Eu tenho vizinho da minha mãe lá que o pessoal, quando chove, chove mais dentro da casa do que fora. E o telefone dos caras custa 5 vezes mais que o meu. Não que eu cresça o olho nisso, eu não importo com isso, mas a gente vê a condição da pessoa, ela, em vez de preocupar em não chover na casa dela, ela preocupa em ter um telefone de 5 mil reais, cara. Aí, assim, tem certas coisas que não entende, não entra na minha cabeça. Aí o pessoal começa a falar da rede pública, que não tem estrutura, que não sei o quê. Eu tenho professores que são amigos meus da rede pública, que quando a escola particular começou a lançar aula, o planejamento do ano já estava pronto. Era só o portal do Estado liberar para eles subirem com as matérias e o pessoal começar a fazer essa aula online. Tá? E o que aconteceu? Professores que são... professores que são opositores do governo, tá? Junto com a deputada estadual que os representa na nossa Assembleia, entraram na Justiça junto ao Ministério Público para embargar o governo de começar a liberar a aula.
Aí o que acontece? Vira um angu de caroço, porque nós falamos isso na última reunião, os alunos de escola particular estão tendo aula. E escola pública está sendo prejudicada porque meia dúzia de professor quer anarquia. Eles querem insolvência total do governo do Estado. Eles não estão preocupados com a população, com o povo. Eles estão preocupados com a ideologia deles. Tá? E isso, para mim, é o crime maior. Toca o barco. Ok. Você ia falar? Eu queria falar Paulo, um negócio pode falar, sobre Paulo. a questão da internet. A gente tem muita demanda, né, no país, né? Nós temos várias carências. Seja a internet talvez não seja a principal, mas a gente tem que ter a capacidade e a tranquilidade da gente começar a pensar onde a gente quer chegar. E a gente tem que traçar um caminho de como chegar. Nós não temos um país perfeito, né? Para falar a verdade, nós somos um país repleto de defeitos, né? Que precisa realmente tirar muitas arestas, retirar muitas personagens nocivas que andam dominando o cenário político há anos. Então, a gente precisa realmente fazer uma reformulação disso. Mas a gente tem que começar a propor o que é possível dentro da realidade que a gente tem. Porque todo investimento público devia ter hospital de primeira, devia ter escola de primeira, devia ter internet de graça, devia ter salário de R$600 para todo mundo. Isso tudo custa realmente muito dinheiro e alguém tem que pagar. E ninguém não sai dinheiro sem produção, sem desenvolvimento econômico, sem impostos, sem consumo. Então, quando muita gente fica achando que o governo pode imprimir dinheiro, o governo tem obrigação de pagar, nós somos o governo. Nós é que somos que fomentamos. Ou você acha que aquele doutor lá que bebe vinho e come lagosta lá com 30, não sei quantos assessores no STF, que acham ruim quando fala que eles são lixo, a maioria é lixo mesmo, tá? Todo mundo já viu, a mídia já mostrou, eles mesmos ficam digladiando entre eles no nível baixíssimo, não deveriam nem estar, lá já deviam ter sido caçados, né, por falta de decoro, né? Falam mal dos outros, mas não olha o próprio rabo. Quem é que está pagando isso? Somos nós, somos o próprio pobre ali da periferia, que cada arroz que ele compra é 30% de imposto, ele compra o feijão é 20% de imposto. E aí, gente, depois o pobre não paga imposto, paga pra caramba. Então, assim, o STF, é o Poder Executivo, são as câmaras municipais, as assembleias, inclusive a nossa mineira é uma recordista de privilégios e de gastos, e ninguém fala nada sobre isso. Eu falei recentemente, em 2018, o absurdo que é, o salário deles não existe em lugar nenhum do planeta, existe na Assembleia de Belo Horizonte. E o cidadão continua com todas as faltas de sempre. Quando se fala em hospital com dificuldade, isso não é novo. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei em 77, em 79 eu estava dentro da Santa Casa e eu via o programa da Santa Casa. Muitos anos depois eu fui trabalhar no Hospital Filantrópico lá no bairro São Paulo. Hoje é administrado pela prefeitura. Era extremamente complexo. Paulo, Nada de lá para cá. Só um minutinho. Eu só quero saber. É porque sua voz está cortando muito. Eu estou achando que pode ser o cabo da sua internet aí, ou o seu Wi-Fi, que deve estar longe do ponto. O Romo está rindo ali. Os conspiradores que não querem deixar eu falar. Oi? Só para você verificar aí, porque senão as palavras que você está colocando vai acabar que a gente não vai conseguir te ouvir.
ou o problema é técnico, é só comigo aqui? Verifica, por favor, como é que está. Veja como é que está a minha barrinha de sinal ali no... Ficou um pouquinho mesmo, Paulo. Um pouquinho aqui para ficou. mim tá boa. Pois é. Não, aqui o meu sinal tá legal. Como falou, picou também. Tem algum problema aí, deve ser o overbooking. Mas, Perdão, seja como for, nós temos que parar de ficar, o que o Bruno falou, de ficar olhando muito para trás. A gente tem que olhar para trás para a gente não repetir. Ele pode olhar para trás para a gente fazer, aqui foi muito ruim, nós precisamos avançar. E para avançar, nós temos que fazer diferente. Usar as mesmas coisas, as mesmas pessoas, os mesmos discursos, para as mesmas ladainhas, nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos resultados. Então, é isso. Eu acho que nós estamos num momento muito bom para a gente refletir. Quem está em casa e permanece empregado, graças a Deus, que bom. Para quem está em casa e perdeu o emprego, infelizmente, a gente só pode lamentar que a gente, mesmo tendo vaquinha, cesta básica, chega mês que vem, o cara precisa da vaquinha, precisa da cesta básica outra vez, e é insustentável tudo isso, e nós não temos de onde tirar. Então, nós vamos ter que fazer um esforço de guerra para parar com essas manias de politicalha, de querer sustentar o universo, quando você não consegue sustentar o seu próprio nariz, né? Então, nós temos que começar a discutir isso sério, a sociedade, quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando. É para refletir. Eu não tenho a menor pretensão de ser o dono da verdade. Primeiro que não sou, e segundo que realmente a verdade ela pode ser construída, né? A gente vai aprendendo cada dia um pouquinho. Eu acho que nós temos que partir de agora. Que cenário nós queremos? Eu gosto muito de falar da questão política, porque tudo é política. A gente viu como é que aconteceu na China, como é que aconteceu na França, como é que está acontecendo nos Estados Unidos, como é que está acontecendo em Belo Horizonte, como é que está acontecendo em São Paulo. Então, a gente está em Maranhão, né? A gente está vendo como é que as coisas estão funcionando. Então, e é tudo político, que é outorgado. O cara manda fazer. A população ela só é lembrada na eleição. Esse ano tem eleição. Então, nós seremos lembrados. Eu espero que nós não esqueçamos das pessoas que estão caladas, que não estão questionando, que não estão fiscalizando e que não estão denunciando. Que elas recebam o fruto do trabalho deles nas urnas e que a gente saia dessa para melhor. Encerro aqui. Obrigado. Beleza. Pessoal, para a gente encaminhar para o final, eu queria colocar só o último ponto. Primeiro, registrar aqui, né, publicamente aí, o falecimento da mãe do Jairo, né? O Jairo, que é nosso amigo, né? Parceiro do Francisco. O Francisco comentou que ela faleceu hoje, não está aqui. E nossas condolências aí à família. Então, o Francisco é uma pessoa super atuante. E, inclusive, uma das coisas que a gente colocou na nossa pauta aí para o jornal Folha Buritis, que vai estar aí nessa semana aí com distribuição nas ruas, é que a fiscalização, né, enquanto nós, cidadãos, vigiando aí as questões da prefeitura, não parou, né? Então, o aplicativo 156, que o PBH-PP, que é um aplicativo que nós, todos diretores, sempre usamos muito e abrimos chamados constantemente, mas o Francisco é disparado aí, o nosso grande líder no número de chamados abertos. E um dos assuntos que a gente estava abordando é justamente com relação aos cuidados relativos à coleta de lixo. Por quê? Muita gente ainda coloca o lixo fora do dia. Esse lixo à noite, ele normalmente acaba ficando vulnerável a ser mexido por animais,
às vezes pessoas vão tentar buscar algum reciclável dentro desse lixo e não o fecham e condicionam devidamente. Vem chuva, vem vento, e se espalha tudo pela cidade. E aí, quando a gente chega no dia da coleta, né, já está aquele furdúncio todo, o bairro todo sujo, e isso é péssimo para que você tem que ficar apontando o dedo, né, falando, olha, aqui está errado, aqui está certo, aqui está errado, mas a gente se dispõe a fazer isso também, porque, infelizmente, muitos dos moradores, muitos comerciantes já foram abordados de uma forma tranquila por nós mesmos. A gente sempre tem feito campanhas divulgando informação que o lixo no Buritis é terça, quinta e sábado, né? Mas as pessoas insistem em fazer errado. O Francisco tem sido um agente muito importante nessa mobilização e eu espero que isso comece a dar resultado. Uma questão que foi colocada por causa da pandemia, né? Se devia ou não multar as pessoas por causa de máscara, se devia multar por causa disso, daquilo. E aí muitos justificam que no Brasil não tem outro jeito não, porque se não for botar na mão no bolso do cidadão, ele não aprende, né? Eu quero crer que não é assim o caminho, porque a gente precisa, na verdade, de ter a abertura de chegar e conversar com as pessoas e não ficar todo mundo fingindo que está tudo bem ou ficando extremamente incomodado com tudo que está ruim, mas não pega e age. Não fala para a pessoa, não vai lá e faz melhor, não dá o exemplo. É igual aqueles grupos de WhatsApp de prédio, né? Para apontar defeito tem um monte de gente, mas na hora de pegar para resolver, né, são poucos. E o cara, o bendito que ainda foi lá para resolver, na hora que ele acaba de resolver, vem um monte de gente para criticar que ele fez de uma forma que não deveria ter feito. Ou seja, só inibe as pessoas de trabalharem pelas coisas comuns, pelas coisas coletivas, pelas coisas públicas. Por quê? Poucos agem, os poucos que agem ainda são criticados, então cada vez menos as pessoas pegam e deixam as coisas para lá. E a gente não quer deixar nosso bairro largado, a gente quer deixar a coisa organizada, tem muito probleminha para resolver, que a prefeitura, infelizmente, não dá os devidos encaminhamentos, né? E a gente precisa de atuar como cidadão, apontando e direcionando aí para que eles façam as correções dos lugares corretos. Ok? Tem algum comentário aqui? Bruno, vocês estão ouvindo? Acho que eu apertei um botão aqui. Espera aí. Ok. Pessoal, vamos encaminhar para a finalização. Rose, quer falar primeiro? Não, eu acho que hoje foi um assunto muito interessante. A gente conseguiu abordar muitos assuntos que nos faz refletir, né? Terminando essa live, a gente consegue pensar nas coisas, na vida, nas mudanças, no que precisa ser feito, no que foi feito, enfim. Foi uma live muito bacana, eu gostei. Eu desejo boa noite a todos e agradeço a participação de quem está aí com a gente. Um abraço aos meus amigos aí também. Valeu, Rose, obrigado. Paulo? Eu quero falar um pouquinho, mas rapidinho mesmo, eu prometo que vai ser rápido. Será? Não, será rápido. A gente está falando da questão da transformação, do foco e da onde a gente quer chegar. Me veio um exemplo aqui. Todo mundo sempre fala, o Buritis é relegado ao segundo plano, os canteiros aqui são feios, ninguém cuida, a prefeitura não capina. Alguém percebeu que mudou o visual do bairro? Como é que nós chegamos lá? Eu sei, muita gente sabe, mas eu não sei se todos sabem. É importante a gente saber o que acontece para a gente poder apoiar as boas ações, as boas práticas. E fica aí a dica. E aproveitando que nesse período, com a dificuldade de distribuição do jornal,
razões óbvias, né? Eu queria sugerir que as pessoas que estão assistindo que se cadastrem, eu mando um WhatsApp para a associação para poder receber via WhatsApp, ou no e-mail, ou no Messenger, ou acesse no Facebook, ele ter realmente a informação sempre precisa do que está acontecendo no nosso bairro. Inclusive, recebi uma mensagem me perguntando o que aconteceu com a coleta seletiva. Então, assim, a pessoa não recebeu o jornal, e ela não acessou as redes sociais, então ela não estava bem informada. Então, eu informei qual é a razão. Eu acho que a vida, mesmo com a pandemia, está muito atribulada. Se as pessoas se cadastrarem, vão receber a tempo e a hora e vão poder ler quando quiserem e vão estar sempre bem informados sobre o que acontece no nosso bairro e certamente nós teremos mais pessoas contribuindo com o cuidado do nosso bairro. Boa noite e obrigado. Rômulo. Vou parabenizar a Associação do Bairro Buritis por estar, mesmo nessa época de pandemia, tá cuidando do bairro aí, né? Nós estamos vendo aí os nossos canteiros mais bonitos aí, né? Com as gramas que foram plantadas. Nós perdemos um prazo aí, um pedacinho do prazo aí da época da chuva, mas a irrigação foi feita. Parabéns ao presidente aí na gestão aí do Adote o Verde feito pela associação, né? O pessoal que está cuidando aí, equipe bem empenhada, né? E pediu o pessoal para evitar, principalmente na parte mais seca da grama, evitar de pisar, né? Daqui a pouco os nossos canteiros estão todos verdinhos. E colocar uma observação aí que fique registrada aí a nossa revolta, né, dos comerciantes que tentaram trabalhar e quem tentou trabalhar ter que ficar se escondendo e, na verdade, quem tinha que estar preso na cadeia foi solto, né? E tá aí a torta direita cometendo os delitos aí na praça, né? Nós estamos vendo os noticiários policiais que a maioria daqueles que foram soltos estão sendo reconduzidos à cadeia por cometer delito, né? Com os alvarás que foram obtidos aí pelos nossos semideuses lá, né? Mas no mais, gente, um abraço aí, um abraço, Paulo, Rose, Braulio. Uma semana abençoada pra gente aí. Tomara que a partir de junho tudo esteja funcionando, voltando ao normal, né? Parabenizar o pessoal do bairro, né? Que todo mundo se encampou aí. Essa semana nós temos recebido o pessoal na loja aqui, todo mundo de máscara, todo mundo se higienizando o mais possível. Os idosos já estão saindo aos pouquinhos de casa, quem estava com mais medo, né? E mantendo a resistência, né? Quem chega sem máscara, infelizmente, a gente convida a se retirar do estabelecimento e voltar outra hora. Mas acontece. Ou vende a máscara para ele aí, né, Romulo? O cara que deu uma placa de todo tamanho, proibido entrar sem máscara, tá vendo o jornal de um estabelecimento comercial sem máscara, pergunta se você consegue ajudar. A ordem para a turma aqui não é nem vender, tá? A gente está passando a preço de custo. Tá? Eu comprei máscara aí na época que estava em falta, a faixa de R$1,50, R$1,60, estão passando a preço de custo, e as máscaras da associação, aquelas que a associação doou aí, ó, para a Polícia Militar, tá? E para a Polícia Civil. Você deixou umas comigo aqui, estão sendo vendidas ao preço de custo da associação, que é R$5. Quem quiser, ó, tá na mão, a Decastro tem. Um abraço, galera. Valeu, Rômulo. Pessoal, então quem quiser uma máscara aí estilizada, só mais bonitinha, é só passar lá na Decastro, pegar lá com o Rômulo lá, é o preço de custo que a gente conseguiu. E são as mesmas máscaras que a gente fez a doação aí para as equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar. Então, fica aí a dica. Quem quiser, é só dar um pulo lá na Decastro, na Mário Werneck. Qual que é o número mesmo aí, Rom? 2.392. Aproveitando o jabá aí, ó. 2.392, é isso aí. Pessoal, então, para encerrar, convidar a todos aí, cadastrarem o seu e-mail, entrar no nosso site, associaçãobairroburitis.com.br, para receber os nossos informes, o jornal Folha Buritis, principalmente, que é um resumo aí do mês que a gente sempre publica. E
é uma forma de você estar antenado com tudo que é feito no bairro. Esse mês de junho é um mês que nós vamos completar 24 anos, vai ser um mês especial para a Associação do Bairro Buritis, onde a gente vai mostrar, né, e apresentar toda essa jornada aí de 24 anos, o trabalho que é feito de forma voluntária e que hoje mostra os seus resultados a partir de tanta interação, tantas requisições, tantas cobranças que a gente faz aí aos órgãos competentes. Muita coisa a se fazer, né? Mas a gente faz isso com gosto, a gente faz isso com carinho, porque o Buritis é um bairro onde a gente mora, onde a gente trabalha e que a gente quer sempre tê-lo da melhor forma possível. Então, boa noite a todos. Buritis foi a primeira, fazendo uma menção honrosa aí, senhor presidente, foi a primeira associação de bairro a divulgar os números do bairro, né? A Associação do Bairro Buritis foi atrás da prefeitura, o presidente foi atrás da prefeitura solicitando os números reais do bairro, né? Não vi nenhuma outra associação divulgar, só os jornais falando algo específico de um bairro ou outro. É isso aí. Então, um abraço, pessoal. Boa noite. A gente vai se vendo aí nas redes sociais e em breve, quem sabe, aí na Mário Werneck. Um abraço a todos. Valeu. Boa noite. Tchau. Valeu. Tchau.